uma crítica contundente surge: a busca desenfreada por aprovação feminina, baseada em símbolos externos de status. Essa minha reflexão é inspirada e especificamente revelando a hipocrisia de muitos artistas do nicho do trap, do rapper, do funk, sobretudo os da comunidade negra, de perpetuarem uma narrativa sedutora, porém destrutiva. A ideia de que correntes de ouro, carros de luxo e estilo de vida abundantes são os meios para conquistar mulheres desejáveis. A Patricinha quer ir pro rolê comigo, a branquinha de condomínio colou na quebrada pra fumar um. Mostra como o acesso a mulheres de alto valor social se tornou símbolo de validação masculina, e como essa mensagem é vendida como objetivo de vida para muitos jovens. Bem-vindos de volta, meu nome é Ian. Meu canal fala sobre as mudanças na dinâmica intersexuais e como a aparência vem tomando cada vez mais espaço nessa dinâmica. A corrida pela Stacy. Esse fenômeno não se limita aos famosos. O homem comum, influenciado por essa matrix cultural, tenta replicar esse estilo de vida dentro das suas próprias possibilidades, o que muitas vezes significa contrair dívidas. Ele compra correntes, roupas de marcas, instalação automotiva no carro e gasta em baladas, tudo em busca da atenção e da aprovação da Stacy, arquétipo da mulher idealizada e desejada. Esse comportamento marca a primeira fase da vida de muitos homens. No entanto, essa corrida por validação raramente é bem sucedida. Muitos homens investem em aparência e luxos financiados, lente no dente, harmonizações faciais, comparecem a festas ostentando status, mas voltam para casa sozinhos. Isso porque, ao contrário dos ídolos que têm milhões na conta e compram esses itens com facilidade, o homem comum se afunda em dívidas, e muitas vezes nem consegue conquistar o que deseja. Ele se vê preso nesse ciclo. Busca o interesse feminino por meio do consumo, se frustra, tenta de novo e continua comprometendo seu futuro financeiro. É nesse contexto que a Red Pill surge como uma alternativa libertadora. Ao romper com a ilusão vendida pela mídia, o homem começa a entender que o jogo está manipulado desde o início. A Red Pill oferece consciência crítica sobre como funciona essa dinâmica social e afetiva, ensinando que sacrificar prazeres imediatos por objetivo de longo prazo é mais vantajoso. A proposta é simples: aprender a procrastinar a gratificação e investir em si mesmo. Aqueles que entendem isso desde jovem evitam dívidas desnecessárias, economizam e ganham vantagens a longo prazo. É o velho dilema entre propósito e prazer. Enquanto muitos invejam um vizinho com carro importado, roupas de marcas e namorada deslumbrante, poucos percebem o custo oculto dessa vida. Financiamentos, estresse, pressa para conquistar status e frequentemente a ruína emocional e financeira. A armadilha do casamento e da comunhão de bens. A segunda fase da Matrix entra em cena, quando o homem, após conquistar alguma estabilidade financeira, finalmente consegue atrair ou manter a Stacy em um relacionamento. É aqui que surge o outro ponto sensível: o casamento. A crítica é clara. Muitos homens se casam com mulheres que não contribuem para a construção de patrimônio, mas pela lógica da comunhão universal de bens, terão direito da metade dele, em caso de separação. Essa realidade é ignorada ou minimizada por muitas mulheres, que tendem a não pensar na separação, justamente porque, caso ela ocorra, estarão protegidas. Já os homens precisam necessariamente pensar no fim desde o começo. A razão é matemática. Com a alta taxa de divórcios e com a iniciativa partindo majoritariamente das mulheres, o risco de perda patrimonial é real e frequente. O homem motivado pelo sonho de manter uma relação com a mulher que sempre idealizou, acabam se casando e compartilhando tudo o que conquistou com muito esforço, inclusive o que ainda está pagando. O cenário que se desenha é cruel. Muitos homens pagam 3 vezes mais pelos seus bens financiados, imóveis, carros, eletrodomésticos, móveis planejados, tudo em nome de uma vida a dois que, se terminar, o deixará com metade dos bens, e muitas vezes com as dívidas inteiras. Isso é mais do que um erro de cálculo financeiro. É um modelo cultural tóxico, reforçado por músicas, filmes, influenciadores, claro, pelo desejo humano de aceitação e afeto. O relato de homens que escrevem para criadores de conteúdo só reforça esse diagnóstico. Muitos afirmam que se tivesse tido acesso a esse conhecimento antes, teriam feito escolhas completamente diferentes. A promessa de felicidade por meio da conquista da Stacy custou caro, financeiramente e emocionalmente. A chamada segunda fase da vida do homem, conforme descrito no discurso, é marcado pela tentativa de consolidar um relacionamento que é tão sonhada pela parceira ideal. Muitas vezes já é um cenário de relativa estabilidade profissional. Nesse estágio, o homem começa a investir pesado em patrimônio, financia carro,
vende para dar entrada em um apartamento, busca imóveis com suíte, porcelanato, vaga de garagem, em localização nobre. O objetivo, no entanto, muitas vezes não é o conforto pessoal, mas sim a validação da parceira e a comparação com os outros casais. Viver com menos no presente para conquistar mais no futuro, um carro mais barato, uma motinha mais básica, um apartamento simples financiado ou comprado à vista pelo programa Minha Casa Minha Vida são símbolos dessa escolha por uma vida minimalista. O custo, abrir mão de atenção das mulheres mais desejadas, porque na minha visão, essas mulheres não se interessam por homens que não ostentam. A terceira fase é o ponto de ruptura, a separação. Um homem, mesmo depois de consolidar, muitas vezes se casam com mulheres que não têm bens, que estão começando do zero. A mulher, por outro lado, tende a buscar homens que já possuem estabilidade e que gastam mais do que elas. Elas dificilmente se uniriam a um homem que ganha menos do que elas, pois isso implica risco patrimonial em caso de separação. Esse comportamento é reforçado por convenções sociais e emocionais. Muitos homens nem consideram acordos de separação total de bens, porque a mulher pode interpretar isso como falta de amor ou confiança. E mesmo quando consideram, há casos em que o próprio judiciário ignora esses contratos, invocando o argumento de esforço comum, após longos anos de união. A proposta de adotar um pensamento estratégico, comprar apenas o que se pode pagar à vista, adquirir imóveis mais modestos, priorizar áreas com infraestrutura básica, farmácias, mercados, açougues, lotéricas, estabelecer-se em bairros periféricos, se for necessário, consolidar patrimônio com segurança sem pressa de impressionar alguém. O projeto de vida minimalista não é só uma escolha estética ou econômica, é uma escolha de autonomia. Se você seguir esse caminho, provavelmente não terá o interesse imediato das mulheres mais bonitas, que valorizam o status e estilo de vida. Mas ao abrir mão dessa validação externa, no presente, você ganha a liberdade de não se endividar e de se preparar para um futuro onde poderá ter mais, sem compromissos forçados. A lógica é a seguinte: consolidar o básico primeiro, moto quitada, carro básico, apartamento popular. Depois, com o tempo, os bens podem ser substituídos, com lucro se tiverem valorizados. E assim o homem pode começar a buscar um pouco mais de luxo, com o conforto de já ter sua base sólida. Fechando o raciocínio, eu descrevo esse cenário mais trágico para o homem que investe anos de trabalho, disciplina e sacrifício para conquistar estabilidade financeira e bens materiais. Quando ele opta por financiar seus bens, como é comum na realidade brasileira, ele acaba pagando 3 vezes mais do que o valor original. No momento em que ocorre uma separação e o patrimônio é dividido igualmente, esse homem pode ficar de fato com apenas 1/3 real do que investiu. A matemática é brutal. Se ele pagou 300% do valor por conta dos juros e encargos financeiros e ficou com 50%, a parceira que investiu 10 ou 15 sai com mais ou menos 50%. Em termos práticos, o homem sai no prejuízo financeiro e emocional. É uma realidade ignorada por muitos, até que se torna pessoal. Só então se entende o impacto. Esse processo arrebenta com os homens. Muitos passam a vida correndo atrás das estays, das mulheres idealizadas, e só despertam para as consequências tarde demais. A Red Pill é um caminho sem volta. Uma vez que o homem desperta para essa realidade, seja por experiências próprias ou pelas dores relatadas por outros, não há retorno. O conhecimento dela, que inicialmente pode parecer frio e pessimista, se revela um mecanismo de proteção e racionalidade e autoconsciência. Críticas de figuras públicas que discordam dessa visão reforçam o argumento central. Esses influenciadores, por mais bem intencionados que sejam, não representam a realidade da maioria dos homens comuns. A vida real, marcada por boletos, prestações, dificuldades de ascensão social e a busca por aprovação feminina, cobra caro de quem acredita cegamente no modelo romântico tradicional. A ilusão vendida pelo entretenimento e a pressão social por status, o risco patrimonial do casamento e a cegueira diante da lógica feminina compõem uma matrix que muitos homens só conseguem romper com grande esforço e muita dor. A proposta final é simples, mas poderosa. Pense como elas. Priorize sua liberdade, construa patrimônio com responsabilidade, não se endivide em busca de aprovação. Procrastine o prazer imediato em nome de solidez futura. Não é uma apologia à solidão ou egoísmo, mas sim um chamado à lucidez. Neste caminho, a Red Pill parece como um convite para essa maturidade. Quebrar essa ilusão não significa desistir, mas entender que na corrida pela Stacy, o preço pode ser um buraco financeiro e emocional, e que existem maneiras mais sábias e sustentáveis de construir uma vida sólida e com segurança. Esse foi o vídeo de hoje. Se você tem alguma crítica a fazer, peço que diga nos comentários. Se inscreva no canal, se não for inscrito, curtam, compartilhem e até a próxima. Valeu, pessoal!
Mas antes quero anunciar meu clube de membros, onde vou postar conteúdo diário e sem censura. Devido às exclusões de canais, vídeos e cerceamento de pensamento, acho justo ter uma plataforma onde o conteúdo é valorizado e bem visto. Está no valor de R$ 9,90. A plataforma obtém 30%, tornando inviável baixar o preço. Espero vocês por lá. Valeu pessoal, até a próxima. Considere adquirir meu serviço de análise facial. Uso um método muito eficiente e técnico, com muitos detalhes, e com 3 categorias de preço bastante acessíveis. Vai até a descrição do canal e acesse o link Avaliação Facial. Lá você vai ser direcionado ao meu site. Esses links também estão na descrição dos vídeos. Considere também adquirir meu e-book de Guia de Looks Max em 10 etapas. Lá eu detalho ainda mais cada ponto e faço uma leve introdução da importância da melhoria da aparência e o efeito halo. Além de ser completamente diferente de tudo que você já viu. E ainda pode ajudar na manutenção do canal. É um valor simbólico de R$15. Caso não tenha interesse, acompanhe minha playlist de Looks Max, que está excelente.